Especificamente em relação ao caso concreto, eu vou me reservar de não citar os nomes, né, por conta de que a sentença já examina isso, fala ali. Mas, na teoria, a associação criminosa, na verdade, a formação de bando ou quadrilha, é o crime quando as 3 ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar o crime, determinados crimes. E a doutrina fala que deve haver uma certa estabilidade na realização, na prática dos ilícitos penais. No caso concreto, foi atribuído a prática desse crime a diversas pessoas, alguns pelo lado da universidade, servidores da universidade, outros pelo lado da FATEC, a FATEC Ciência, e outros pelo lado do DETRAN, naquilo que se chamou do esquema em relação aquilo que foi objeto de contratação, que o DETRAN contratou as empresas, nossas fundações, desculpe, né? Então o Ministério Público sustentou que houve a intenção dessas pessoas se reunirem com a finalidade de praticar os crimes. Quais crimes? Peculato, corrupção passiva, ativa, enfim, beneficiar com a indevida dispensa da licitação, que foi o que realmente justificou a aplicação das penas. A FATEC, enquanto instituição, claro, naturalmente, ela não é ré no processo, nem poderia ser, enquanto pessoa jurídica. Mas alguns, digamos assim, dirigentes da FATEC, sim, na época, contribuíram para a prática, e foram assim denunciados, né, na condição de representantes da FATEC, da entidade, contribuíram para a prática dos crimes, com maior ou menor grau de intensidade para esse ou aquele crime, né? Agora, consta da sentença, inclusive, uma manifestação do julgador, no sentido de que, até então, o funcionamento da autarquia, da fundação, melhor dizendo, a relação fundação e universidade, ela precisa talvez ser melhor examinada. A fundação, então, esse relacionamento, o modo de relacionamento entre fundação e universidade permitiu que fosse praticado através desse ou daquele dirigente, mas é fato que o sistema permitiu que isso acontecesse. Então me parece que o Ministério Público, como se trata de uma fundação, está sujeito sim ao acompanhamento do Ministério Público, deveria examinar o contexto. Eu não sei qual é o contexto atual da fundação, né? Mas me parece que uma fundação que na sua origem é de apoio ao ensino, né? A disseminação do saber, a realização de trabalhos na área de pesquisa, extensão, ela não pode ser utilizada como uma autêntica empresa privada, uma prestadora de serviço ou coisa que o valha. Então, nesse sentido, eu acho que, do que consta dos autos, a fundação poderia ser examinada na sua essência, nos seus objetivos, na sua vida, digamos assim, no seu dia a dia, para que não venha acontecer situações como essa do processo. Nós sabemos que tem criado no cenário nacional, no meio universitário, quase um consenso assim de que as fundações são vitais às universidades. Eu não diria que são vitais, mas eu diria que o modelo como está funcionando não me parece o mais adequado. O conselho da fundação é formado por diversos professores, como é sabido, e que tem sim as suas opiniões e muitas vezes até divergentes de trás ou antes. Isso é muito importante, essa pluralidade. Mas ainda assim, a forma de obtenção do resultado desse conselho, a compreensão disso e a prática, há uma distância bem razoável entre a teoria e aquilo que efetivamente é executado. Isso é que precisa haver um aperfeiçoamento. O que eu estou dizendo em relação ao Ministério Público, sim, eu falei em relação tanto à FATEC como à Fundai, que são as duas de apoio, mas eu diria isso inclusive a nível nacional. Me parece que o Ministério Público tem a obrigação de fazer um acompanhamento mais incisivo, mais concreto, para examinar, enfim, se a essência da fundação, como eu disse, né, fundações criadas para dar apoio a universidades, particularmente né, nas áreas de pesquisa, ensino e extensão, se a maioria desses projetos
concretizando o que eu estou falando, né? Se a maioria dos projetos efetivamente contribuem para essa finalidade maior, para que daqui a pouco não esteja as universidades descambando para o outro lado, que é a prestação de serviço, que é uma verdadeira empresa privada disfarçada, né? Através de bolsas, criam-se os subprojetos, criam-se as bolsas e, eventualmente, professores que, quem sabe, priorizam essas bolsas em vez do próprio ensino da graduação, né? Então são situações que precisam ser examinadas, e me parece que quem tem legitimidade para isso é o Ministério Público. Do que eu tenho dos autos, é simplesmente impossível da FATEC desenvolver essa atividade sem, digamos, o apoio. Aqui nós estamos invertendo a lógica, o raciocínio, né? Quem deveria prestar apoio é a entidade, é a fundação. Mas, dentro do que foi dos autos, o que se apurou, sim, que a contribuição na época foi importante do ex-reitor, que ele contribuiu para a prática dos ilícitos. Agora, como eu volto a dizer, me parece que tem que ser examinado essa forma, essa relação, como que ela é feita. A entidade, a fundação em si, nos seus propósitos, e a relação dela com a universidade e com os terceiros, com a sociedade como um todo, do que ela está fazendo no seu dia a dia, dos seus objetivos, da sua finalidade essencial. Mas, reafirmo, o que se pegou dos autos é que o reitor e outros servidores da universidade, professores da universidade, desta ou daquela forma, contribuíram diretamente para a prática dos ilícitos que tem no processo. Por isso mesmo, obviamente, justificando o apenamento. Assim, o que precisa ficar bem claro nesse caso é uma situação assim, os réus, por que da complexidade desse processo? Por que o processo talvez tenha chegado a 60 e poucas mil folhas, o que é uma coisa absolutamente anormal, né? É que são vários réus, são muitos réus numa operação, e aí é dizer, mas tem várias operações que têm esse número de réus, é verdade, mas talvez não tenha operações que tenha tantos réus acusados de tantos fatos e tantos crimes. Então é preciso, a legislação determina que o juiz, na sentença, ele faça, entendendo que a culpa, que enfim, que a sentença é condenatória, ele precisa individualizar a pena. Então, cada réu desse, por cada fato, cada crime que tenha sido imputado, foi feita a sua individualização. Então não é razoável comparar, mas a pessoa matou e fez 10 anos, a outra fez uma fraude Detran, fez 30 anos. Não é isso. Na fraude Detran existem corrupção, existem locupletamento indevido, existe peculato, existe formação de quadrilha, existe falsidade documental, quer dizer, uma série de crimes. Por outro lado, não só mais de um crime, mais de um momento. Então são várias condutas, vários atos em momentos diferentes, em oportunidades diferentes. Então é preciso ver a individualização. Bom, nesse crime, o cidadão, por exemplo, foi condenado a 3 anos. Nesse outro crime ele foi condenado a 8. Nesse outro fato com esse crime a 5. Nesse outro a 10. Né? Bom, a pena total apenas... É que a pena foi destacada como pena total, mas na verdade... É importante colocar, inclusive, para efeito de prescrição, por exemplo, né? Prescrição se conta pelo crime individualizado, não pelo total da pena. Então, inclusive, podemos ter aí algumas penas desses delitos, inclusive prescritas. Então, claro que se colocar a visão assim, mas 30 anos é uma pena alta. Sim, é uma pena alta, mas precisa, para efeito de controle, processualmente falando, precisa haver a individualização de cada conduta por conta de cada crime, de cada fato atribuído. Basicamente o que se entendeu na sentença é que quando o Detran pagava os valores mensais às fundações, ele poderia ter esse trabalho das próprias fundações por um valor entre 30% e 40% menor. Então houve um sobrepreço, digamos assim, né? Então isso basicamente, a ideia e o raciocínio, resumidamente colocado é esse. Se entendeu que o serviço poderia ser executado com 30% e 40%. E aí várias outras considerações poderiam ser feitas, por exemplo, que as fundações não têm fins lucrativos. Isso
uma situação importante a ser colocada. Mas de qualquer forma que se entendeu que como houve um ato, digamos assim, para o leigo entender, preliminar, já na dispensa da licitação, que foi indevida, que houve conluio, que houve acordos indevidos e ilegítimos, né? Depois se entendeu que com isso tudo também se realizou corrupção e outros crimes. Entre 30% e 40% esses valores teriam sido indevidos, o pagamento. Então, o cálculo partiu de um valor menor, né? Na dúvida, entre 30% e 40%, então se calculou 30% do que foi pago e se atualizou esse valor, com juro e correção monetária. E o valor que deu foi esse, mais de 90 milhões. Dos valores repassados pelo Detran às fundações daquele período. Inclusive eu vi uma expressão em algum órgão da imprensa, né? Pegaram-se os peixes e deixaram-se os tubarões, algo parecido. O que acontece? O nosso ordenamento, a nossa lei, prevê chamada prerrogativa de foro. Pessoas que exercem determinados cargos são julgados por determinados órgãos, né? Especificamente, um governador do estado, ele não pode ser julgado por um crime, estou falando em crime, ele não pode ser julgado por um juiz, seja um juiz estadual, seja um juiz federal. A Constituição prevê prerrogativa de foro para o governador. O deputado federal é a mesma coisa, tem prerrogativa de foro, ele não pode ser julgado por um crime, não tem nada a ver com uma ação civil nem ação de improbidade, mas por um crime ele não pode ser julgado por um juiz de primeiro grau. Membro do Tribunal de Contas do Estado não pode ser julgado por um juiz, tem que ser julgado pelo tribunal. Então isso se chama prerrogativa de foro. Bom, aí dizem, mas por que a prerrogativa só para beneficiar? Por que se justifica na doutrina isso? Porque a justificativa é porque quem, entre aspas, é protegido não é o cidadão, a pessoa que ocupa o cargo, mas o cargo em si. Então, pelo cargo de governador, não deveria ser julgado por um juiz. Em linhas gerais, bem simples, né? É isso. Então, nesse caso específico, e envolvendo então o nome da ex-governadora, ela deveria responder o processo, se for o caso, num outro órgão, que não aqui perante o juiz. Como ela deixou de exercer atividade, ela perdeu a prerrogativa, o processo veio para cá. E em relação ao crime, o Ministério Público Federal, que é o chamado titular da ação penal, né, entendeu que em relação a ela, no inquérito policial que tratava o eventual envolvimento dela, entendeu que não havia elementos suficientes que indicassem que ela efetivamente contribuiu. Bom, então o Ministério Público, titular da ação penal, pediu o arquivamento do inquérito, o que foi homologado pelo juízo. Então, na parte criminal, em relação à ex-governadora, houve o pedido de arquivamento do inquérito, o juiz homologou. Ela responde hoje à ação de improbidade administrativa. Muito bem. Em relação ao deputado, por exemplo, foi oferecida a denúncia perante o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão competente para julgar um deputado federal. Naquele caso, quando oferecida a denúncia perante o Supremo, pela Procuradoria-Geral da República, o Supremo entendeu que não havia provas suficientes para o recebimento da denúncia. Então aqui, por exemplo, em relação à governadora, o Ministério Público entendeu que ele não tinha elementos para oferecer a denúncia. Lá em Brasília, o Ministério Público, a Procuradoria da República entendeu que em relação ao deputado tinha os elementos. Mas, segundo decidiu o Supremo, entre esses elementos, entre os elementos de prova, haviam, por exemplo, escutas telefônicas que envolviam o deputado e que essas provas, porque foram colhidas pelo juiz, não poderiam ser aceitas. Mais ou menos, em linhas gerais, é isso. Então, assim, hoje é possível resumir, então, que em relação à ex-governadora não foi sequer oferecida a denúncia, por entender o Ministério Público que não havia elementos que disseram, porque a responsabilidade penal, ela é muito pessoal. Ela não pode ser, né? Ela tem que demonstrar a prática de atos pessoais, a contribuição, enfim. O Ministério Público entendeu que não havia em relação a ela. Em relação ao deputado, o Supremo entendeu que não havia elementos por desconsiderar alguma das provas produzidas. Me parece que até fez a ressalva que sem prejuízo que uma investigação em relação ao deputado seja feita, mas lá no Supremo, não pelo juiz de primeiro grau. Então, uma situação que juridicamente, né, tem uma explicação, tem um procedimento que foi obedecido que está posto.